Então tá, esse aqui é aquele collab que a gente trabalhou com ele na aula passada, né? Beleza? Conectar ele aqui. Ok, eu vou lá no fim. Criar uma nova sessão aqui. Importação de módulos. Isso aqui é interessante, gente. Como que a gente importa módulos no Python? Você simplesmente chama import o nome do módulo, por exemplo, NumPy. Você importou o módulo, certo? Só que você não vai ficar escrevendo NumPy toda hora para acessar alguma coisa que está dentro. Então você cria um mnemônico, ou seja, um apelido para ele. Você importa NumPy as NP, por exemplo. Ok? Então, importa NumPy as NP, ele vai importar o módulo NumPy e vai renomear ele para NP. Ok? Se algum dia você precisar, vou fazer a mesma coisa com outros 3 módulos importantíssimos aqui. Import NumPy, import matplotlib, que é matplotlib.pyplot, que é para específico aqui, pyplot, as PLT, então PLT vai ser o apelido do matplotlib, e o terceiro, import pandas as PD. Então, quando eu mando executar aqui, ele vai importar esses 3 módulos, ok? Se ocorrer de você ter a necessidade de utilizar um módulo e o módulo não estiver instalado, você pode instalar ele. Põe aqui, ó, exclamação. Esse exclamação, ele executar comandos na máquina que tá rodando esse notebook aí. Por exemplo, se eu der um ls aqui, só Linux, né? Tá vendo? Vai mostrar o conteúdo da pasta. PWD, vai mostrar o caminho da pasta. Vocês já devem ter visto isso lá na disciplina de sistemas operacionais. Então, para instalar alguma coisa, eu posso vir aqui, ó, pip install e o nome da biblioteca. Vou colocar aqui, por exemplo, PyFTS, que é uma biblioteca minha. Aí ele vai instalar essa biblioteca aí na máquina virtual. Tá bom? Então, se você algum dia precisar de alguma biblioteca, precisar instalar, você pode executar aqui com a exclamação. O pip ele é uma ferramenta do Python exatamente para poder instalar pacotes. E aí, pip install pyfts. Você pode colocar pip install -u aqui para atualizar também. E para importar os pacotes, você vai simplesmente chamar o import. E aí, se você tentar utilizar o NumPy, o Matplotlib, o Pandas, qualquer outro módulo do Python, antes de importar esses módulos, ele vai dar erro. Ok? Então, bora lá. Agora eu vou falar sobre list comprehension. Compreensão de lista. List comprehension é um negócio muito louco, cara. Muito doido. Sabe? Vocês lembram que eu falei da função range? A função range, ele era um gerador, né? Se colocar de 0 a 5, ele tudo. For i in range 0 a 5, print i. Então, ele gera. Tá vendo lá? Mas vamos supor agora que eu queira criar um array, uma lista, né, com os números quadrados de 0 até 5. Então, eu faria isso. Eu criaria uma lista vazia. Lista é igual a 0. For i in
range de 0 até 5, ele vai fazer o for. E aqui eu colocaria lista.append. Para quem não se lembra, append, ele adiciona algum item à lista. Que item que eu vou adicionar à lista? I ao quadrado. Depois eu mando mostrar a minha lista. Lista. Lá, tá aí, 0, 1, 4, 9, 16. Então, o que é compreensão de lista? A compreensão de lista é pegar tudo que eu fiz aqui nesta célula e colocar numa linha só. Olha só, lista é igual a i ao quadrado, for i in range 0 a 5. Pá. Se eu mandar mostrar a lista aqui, lista, vai ter o mesmo resultado. Tá vendo ali? Então, ao invés de eu gastar 3 linhas, eu fiz tudo em uma linha só. Tá vendo? Então, aqui eu ponho qual vai ser o elemento da minha lista. Vou colocar aqui, vou colocar um comentário aqui em cima. Lista é igual, entre colchetes, elemento for elemento in gerador da lista. Não existe só o range de gerador. Você pode colocar outra lista, por exemplo. Ok? Então, eu posso fazer, por exemplo, uma outra compreensão de lista. Lista 2 é igual a SQRT raiz quadrada do item x for x em lista. Lista 2. Ops. Tá. NP. Perdão. NP. Já estou utilizando um NumPy aqui. Aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Então, a compreensão de lista é essa construção aqui do Python para eu poder colocar um for em uma linha só. Aí ele gera uma lista com os elementos. Aí eu posso fazer, aqui no elemento, eu posso fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu quero saber o seno de todos os valores de 0 até 2π. Senos é igual a np.sim, que é seno, de k é o nome do meu elemento, né? For k in range. E o NumPy tem outro também, np.arange. Tá vendo? Arrange. De 0 até 2 vezes np.pi, e o passa de 0, 1. Ok? Ele vai me mostrar aqui os senos. No? O que foi no aqui? O que eu coloquei no? Tá, desculpa, NP sim. Aí, então aqui todos os senos de 0 até 2π, 2 vezes π, com passo de 0,1, certo? Isso é muito interessante. Então, aqui eu comprimi um for inteiro em uma linha. Agora, vamos começar a brincar com isso aqui. Eu gerei aqui senos, né? Imprimi senos. Agora, eu quero criar um gráfico que mostre os senos. plt.plot senos. Aí, ao invés de mostrar, ele vai plotar, ou seja, vai criar um gráfico com os valores dos senos. Então, a biblioteca Matplotlib, ela é uma biblioteca para a gente criar gráficos. Esse aqui é o gráfico mais simples. Depois nós vamos ver outros tipos de gráfico. Ok? Tem alguém fazendo alguma pergunta aí? Não deve ter, não. Depois eu olho. Então, tá aqui, o gráfico mais simples. Entenderam?
Bem simples mesmo. Depois a gente vai ver mais opções do Matplotlib. E a compreensão de lista é uma forma de transformar esses for aqui em várias linhas em um for, veja bem, não é qualquer for. A compreensão de lista, ela é, deixa eu criar até aqui, uma forma de criar listas usando uma expressão for em uma única linha. Entendeu? Então, eu tenho aqui, ó, 3 linhas. Mas aqui eu consigo fazer a mesma coisa em uma linha só. Isso aqui é a compreensão de lista. Compreensão de lista. Então, o que acontece? Ele sempre retorna, ele sempre cria uma lista. Ele retorna uma lista. Ok? Eu consigo fazer mais uma coisinha engraçada. Vamos supor que eu vou querer outra coisa aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Eu vou criar uma outra lista aqui. E eu quero todos os números quadrados. O meu elemento vai se chamar K, ó, quadrado, certo? For K em range de 0 a 10. Eu quero todos os números quadrados 0 a 10. Mas eu só quero os números pares. Eu só quero os quadrados pares. Entendeu? Então, eu posso colocar... Aí eu teria que fazer... Eu vou fazer o for aqui dessa... O normal dela aqui, ó. Lista igual vazio. For K em range de 0 a 10. Certo? If. Aqui eu tenho um if. Se K ao quadrado dividido por 2 igual a 0, essa divisão, por que tem esses dois divididos aqui? Isso aqui é a divisão de dois números reais. Entendeu? Então, dois números reais, ele sempre vai ser divisível, né? Porque aí ele vai pegar um número quebrado. Mas se eu quiser a divisão inteira, ou seja, ele só vai fazer a divisão se houver um número inteiro que divide. Então, se esse número aqui pudesse fazer uma divisão inteira por 2, sem resto, né, igual a 0, ou desculpa, não é isso que eu estou querendo, não, gente, perdão. É módulo. Módulo. É isso aqui, ó, módulo. O módulo é o resto de uma divisão inteira. É só colocar aqui. Isso aqui é divisão inteira. Isto aqui, ou pode usar mod também, é o resto de uma divisão inteira. Então, quando eu pego qualquer número e divido ele por 2 e ele não tem resto, significa que aquele número é par. Aí, neste caso, eu venho aqui, lista.append K ao quadrado. Deixa eu comentar isso daqui de baixo. Aí. Então, ele só me deu os números quadrados pares, os números quadrados de 0 a 10 que são pares, ok? Ou seja, cujo módulo de 2, ou seja, o resto da divisão inteira daquele número por 2 é igual a 0. Isso significa que aquele número é par. Então, eu consigo fazer isso aqui também em uma linha só. Lista é igual a K ao quadrado, for K em range 0 a 10. Beleza, isso aqui, até aqui a gente viu. Ele vai gerar um número de 0 a 10 e vai elevar ao quadrado, vai criar uma lista com isso. Só que agora eu tenho como selecionar os elementos que são gerados aqui. Eu ponho um if. If K ao quadrado
de 2 igual a 0. Então, eu também consigo fazer tudo isso aqui em uma linha só. Tá aqui a minha list comprehension, lista. Mesmo resultado. Então, a BD, uma das coisas bonitas do Python é que você consegue comprimir o código em uma linha para poder deixar o código mais bonito, mais conciso, né? Em outras linguagens, você teria que fazer esse tanto de coisa aqui para inicializar, aqui você faz numa linha só. Existe o quê? A compreensão de dicionários também. Então, a compreensão de dicionários é assim, ó, dicionário é igual chave, 2 pontos, valor, somente dicionário igual chave, 2 pontos, valor, for, elemento in, gerador. Entendeu? Então, vamos lá. Dicionário é igual a K, 2 pontos, K ao quadrado, for K em range 0 a 10, if K ao quadrado, módulo de 2, igual a 0. Eu posso até colocar um else aqui também. Else. Não, aqui não pode ter else, não. Esqueci. Tá certo, é só isso aqui mesmo. E o que aqui está caçando aqui? Beleza. Então, olha o dicionário que você já. Dicionário. Ele vai colocar o valor e o seu quadrado, 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 valor e o seu quadrado. Ok? Vamos supor que eu tenho uma lista aqui, lista com os nomes de pessoas. Diego, Edilane, tá sem acento mesmo, viu, gente? William, quem mais que tá aí? Lucas, quem mais? Denilson. Ok, então eu vou criar um dicionário aqui agora, dicionário, que faz o seguinte, para cada nome, eu vou pegar o tamanho em número de letras do nome. For nome em lista. Dicionário. Tem alguma coisa... Ah, tá faltando um igual aqui, né? Pronto, criei um dicionário. Então, eu consegui pegar um for inteiro, que eu ia colocar for, nome em lista, próxima lista, dicionário igual nome, dicionário nome igual len nome. Tá tudo aqui na mesma linha. E eu poderia fazer melhor, poderia pegar só os nomes que têm mais de 5 letras. If, len, nome. Len, gente, retorna o número de letras, é o length, né? O tamanho da string. Maior que 5. Eu quero só os nomes maiores que 5. Já fiz um filtro ali. E eu tenho só esses 4 aqui. Entenderam aí, gente, como é que funciona a compreensão de lista? Simples, é bem simples. Então, eu vou começar a passar aqui para vocês NumPy. Então, o NumPy, gente, ele é uma biblioteca de processamento numérico, né?
Biblioteca de processamento numérico. Então, toda vez que você precisa trabalhar com arrays e com vetores, com matrizes multidimensionais numéricas, ok? Nós vamos trabalhar com o NumPy, entendeu? Então, eu tenho aqui uma lista normal. Qual a diferença de uma lista normal? Lembrando que o NumPy é só para trabalhar com números, ok? X é igual a 1, 2, 3. Y é igual a 1, 2, 3. X vezes Y. Exatamente, tá vendo aqui? Eu não consigo multiplicar duas listas. Entendeu? Mas no NumPy eu consigo. Então, por exemplo, x, opa, vou passar aqui. X é igual. NP é o NumPy, ponto, array. Vou criar um vetor aqui. 1, 2, 3. Y é igual. NP.array. Você pode passar uma lista pronta aqui, por exemplo. Vou passar aquele Y que estava lá em cima já criado. X vezes Y. Ele já multiplica. Entenderam? Então, o que o NumPy faz? O NumPy, ele tem um monte, mas um monte mesmo, de funções de processamento numérico. Por exemplo, se eu quiser saber qual que é a média de qualquer um desses vetores, np.min, x, é a média de x é igual a 2. Média do vetor np. Na verdade, é mesmo. AVG, STD, desvio padrão, X, desvio padrão. Você tem aqui np.min, valor mínimo, np.max, valor máximo. Tem tanta coisa que é difícil até de lembrar aqui. Isso aqui são só algumas coisas. O professor, então quer dizer que ele recebe sempre uma lista? Sempre uma lista. Uma lista não. Ele recebe sempre um array. Tá. Se você passar uma lista para ele, ele vai converter aquela lista no array. Ok? Ô, professor, outra dúvida. Então quer dizer que nessa parte aí essa linha 23 então quer dizer que primeiro só teve que meio que converter X e Y pro... Tá, entendi. Olha só. X.shape. X.shape fala que esse elemento, X, ele tem 3 elementos e só. Agora vamos criar uma matriz aqui, olha só. Criar uma matriz. Matriz é igual a... Uma matriz é uma lista de listas. np.array. Abrir aqui. Então, eu tenho aqui uma lista. A primeira linha da lista é 1. A segunda linha é... sai da frente. Troço chato. A segunda linha é 2, 2, 2. Vou deixar bonitinho aqui. 2, 2, 2. Isso aqui não. E aqui a terceira linha é
3, 3, 3. Então, você está vendo que eu criei uma lista com 3 listas. Uma lista com 3 listas. Isso aqui, uma lista com 3 listas, é uma matriz. Ok? Vou colocar aqui matriz. Matriz. O que foi que aconteceu? Ah, tá faltando uma vírgula aqui. Vírgula. Pronto. Pronto. Esse aqui é o meu valor. Então, é muito interessante que se eu colocar aqui matriz.shape, ele vai mostrar o formato da matriz, que é 3 linhas, 1, 2, 3, com 3 elementos cada linha. Ok? Então, o shape, ele sempre mostra qual que é o formato daquele array. Quantas linhas ele tem, quantas colunas, e isso aqui ele pode ter múltiplas matrizes dentro de um objeto só e por aí vai. O que a gente chama de tensor. Beleza? Então, se eu quiser acessar, por exemplo, aqui, matriz, eu quero o elemento 1 da linha 2. Primeiro elemento da segunda linha. Eu quero o elemento 3 da linha 3. Seção 3. Ops, não, desculpa. Esquecendo que ele é orientado a zeros. Então, 0 vai mostrar 1. 0 da linha 1. Ops, desculpa. Elemento, essa aqui é coluna, isso aqui é linha. Então, elemento 1 da linha 1, coluna 1, linha 1, vai ser o 2. E aqui o 3, a terceira linha. O 2, a terceira linha. Certinho. Beleza? Do mesmo jeito que a gente acessa que a gente utiliza as listas, né? Os índices das listas. Agora tem umas operações interessantes aqui. Por exemplo, vou criar um A aqui, np.array. Uma lista aqui de 1, 2, 3. Um B, np.array. Por exemplo, aqui vai ser 2, 2. Vocês lembram que a gente fez essa operação aqui, A vezes B. Essa operação aqui é elementwise, ou seja, multiplicação elemento por elemento. Só que, e se a gente quiser fazer o produto cartesiano, o produto de dois vetores? O produto de dois vetores, ele é diferente. Olha só, np.dot product, ou produto interno A e B, 12. Por que 12? Porque quando eu estou fazendo isso aqui, aí eu vou abrir o que é um produto cartesiano aqui, um produto vetorial. Produto vetorial. O que é o produto vetorial? Se eu tenho Gente, eu vou escrever aqui em LaTeX agora, viu? É uma linguagem para matemática. Se eu tenho A igual a 1, 2, 3. Olha como é que fica bonitinho lá. Ei, não precisa disso aqui não. Bem mais bonitinho, né? Vamos colocar A1, A2. Esse aqui é o meu primeiro vetor. E agora tem um outro vetor aqui embaixo, que é o meu B. B1,
B2, B3. Olha aqui do ladinho. O produto vetorial A C dot B, que é isso aí, em alguns lugares, eu vou colocar as outras nomenclaturas depois, é o somatório de, vou pegar o tamanho de A, né? Os dois têm que ter o mesmo tamanho, então vai ser A, I, C dot B, I. Isso aqui é o produto vetorial. Então, A vezes B esse cara multiplica A1 vezes A1 mais A2 vezes B2 mais A3 vezes B3. Entenderam? Então, isso também seria a mesma coisa de dizer o seguinte, que eu estou multiplicando AC dot B é igual a C dot B transposto. Eu estou multiplicando o elemento pela transposta dela lá na matemática, que seria basicamente isto aqui, C dot, aí eu tenho que criar um array. É array não, não é array não, é? Depois eu coloco aqui. Me faltou o comando aqui agora para colocar na vertical. Tá claro isso aqui, pessoal? Então, o np.dot está fazendo produto vetorial. Então, eu estou pegando 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 2 é 4. 4 mais 2, 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Esse é o produto vetorial entre os vetores A e B. Tá claro aí? Dúvidas? Tem outras coisas interessantes aqui, por exemplo, np.sum. Sum, ele pega a somatória de tudo que está dentro do vetor A. 6. Então, vou até colocar isso aqui antes, só para explicar aqui. O somatório, para quem tem dúvidas de somatório é o sigma. Então, np.sum. Se eu tenho um vetor, ele vai fazer isso aqui. Ele vai somar todos os... O que eu vou fazer? Tá, desculpa. Exatamente. Ele vai somar todos os elementos que estão dentro daquele vetor. Então, esse aqui é o somatório. O produto vetorial ele depende do somatório. Mas se você chamar o np.dot, ele já faz isso. Ó. np.dot a b é igual
Ele faz isso. Então, temos aqui o produtório, temos aqui o produto vetorial. Isso aqui é muito interessante, que se a gente vai ver, vocês vão ver na aula de hoje, por exemplo, um negócio chamado operador de esperança, valor esperado. Por exemplo, operador de valor esperado, que é o MATBB. Desculpa, isso aqui não é de texto, não. Texto. Tá errado. MATBB. Operador de valor esperado. É esse bichinho ali. Esse Ezinho ali. O que esse Ezinho faz? O Ezinho de um determinado conjunto A, ele é o somatório de todos os elementos A de A. Aí eu pego o valor, aquele A, multiplicado pela probabilidade daquele A. Isso aí é o valor. Então, ele é basicamente a mesma coisa de um produto cartesiano de A, C dot de A, de produto cartesiano de um produto vetorial de A, C dot PA. Está entre 0 e 1, então aqui 0.1, 0.34, né? 0.3047. Posso colocar aqui. 0.3, 0.47, 0.3, 610, certinho. Valores é igual a 1, 2, 3. O meu operador de valor esperado é np.dot valores por probabilidades, que é 2. Outra coisa interessante sobre o operador de valor esperado é que ele é um estimador da média. Isso aqui foi só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona a paradinha. Aqui para ficar bonitinho. Enfim, assim que eu for lembrando de outras coisas lá sobre o NumPy, a gente vai colocando aqui. Lembrei de mais uma coisinha aqui interessante. Se eu quiser criar alguns... a gente já tinha falado, por exemplo, dos geradores. Então, por exemplo, eu tenho aqui o range. Lista. Array 1. Igual np.arrange de 0. Funciona do mesmo jeitinho do range. De 0 até 20, de 2 em 2. Beleza? Array 1. Tá lá, de 0 a 20, de 2 em 2. Ele tem um outro negócio muito interessante aqui, ó. Array 1.
é igual a np.linspace. O que é o linspace? Linspace. Ele cria um espaço linear. Você põe o máximo e o mínimo, por exemplo, 0 e 20, e fala quantos elementos que você quer que tenha aí no meio. Eu quero que tenha 10 elementos entre 0 e 20. Array 2. Array 2. Aí ele vai criar uma lista com 10 elementos igualmente espaçados. Significa que existe a mesma distância entre 0 e 2.22 do que entre o 17.77 e 20. Todos eles são igualmente espaçados. E aí você cria um negócio bem divididinho. Então, o espaço linear, vou colocar aqui linspace. Linspace. Espaço linear. Aí você tem np.linspace mínimo, máximo e a quantidade de elementos, que eles vão ficar igualmente espaçados. Lembrando que quando você põe aqui no arrange, é diferente. É bem diferente, veja bem. Aqui você põe o mínimo, o máximo e o passo. Você não sabe quantos elementos vão ter aqui. Aqui eu especifico a quantidade de elementos. Eu quero 10 elementos. Eles vão retornar os 10 elementos igualmente espaçados nesse intervalo que está entre o mínimo e o máximo. Entenderam? Então, tem uma diferença sutil entre eles aqui. Tem uma coisa legal também, que é os zeros, np.zeros. Você cria um vetor, né? Com quantos elementos você colocar aqui. Por exemplo, eu quero um vetor de 8 elementos, todos eles vão ser zeros. Beleza? Mas eu posso fazer isso também, ó, np.zeros. E posso colocar aqui, eu quero com 2 colunas e cada coluna vai ter 3 elementos. Aí ele vai criar do jeito que eu mandar aqui. Ok? Tá, a mesma coisa serve para o ons, np.ons. Se eu colocar aqui 5, ele vai criar um array com 5 elementos, todos Isso aqui serve para a gente criar vetores, criar arrays. Criar arrays. Esse daqui de cima são operadores. Operadores. Esse aqui também são operadores, né? Deixa eu baixar ele lá para colocar lá embaixo. No lugar correto. Isso aqui são os conceitos gerais. Bom. Basicamente é isto. Vou falar um pouquinho aqui sobre a Matplotlib. Matplotlib. A Matplotlib serve para criar gráficos. Ok? Então, uma coisa nós já vimos. Nós, por exemplo, se eu tenho aqui uma lista ou um vetor, por exemplo, eu vou criar aqui eixo X, eu vou criar aqui K é igual a K ao quadrado for K em range de np.linspace, espaço linear entre 0 e 10, eu quero 100 elementos. 100 elementos igualmente espaçados entre 0 e 10. É isso que eu quero. Beleza? Ele vai criar isso aí no eixo X. O meu eixo Y, ele vai ser o np.cosseno
de x for x em eixo x. Nenhum erro. Agora eu quero plotar esse negócio. PLT, matplotlib.plot. Eu ponho o eixo x e o eixo y. Tá aí a função que eu acabei de gerar. São os cossenos dos quadrados desses valores aqui, ó. Ah, mas esse negócio ficou esquisito, né? Vamos dar uma melhoradinha? Eu vou fazer isso aqui, certo? E vou colocar PLT xlabel valores x. Aí já tem a legenda aqui no eixo x. Vou colocar o y label. Opa. Y label. Vai ter a legenda lá no eixo y. Não, esse valor de x não. Cosseno de x. É o cosseno de x. Então, para cada valor daquele de x, eu vou ter o cosseno de x. Então, aqui, eu tenho aqui, eu posso colocar um título, title, cossenos. Está aqui o meu título, o eixo x, o eixo y. Deixa eu fazer só uma coisa, eu vou colocar aqui com fundo branco, só para ficar melhor para defuma, não quero. É esse. É esse mesmo. Save. Não, não é esse não. Ai, cadê Ah, fala sério. Cadê o light? Tema light. Save. Tá aqui. Então, aqui fica mais fácil entender. Aqui é o título. Aqui é o valor do eixo x. Aqui o valor do eixo y. Ok? Nós vamos fazer outra coisinha aqui agora. Beleza? Eu vou colocar eixo x, ao invés de eixo y, que eu vou chamar de cossenos. E vou fazer a mesma coisa para os senos. Sim. Senos. Então, tá aqui. Cossenos. Deixa eu executar. Esse aqui é o dos cossenos que a gente já tinha visto. Vou voltar aqui, só mudar para cossenos. Esse daqui, ele tem um título que chama cossenos. Ele tem o eixo Y e o eixo X. Só que agora nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos criar dois gráficos. Dois gráficos juntos. Nós vamos colocar aqui os senos e os cossenos. Você vai ver que cada um deles vai estar com uma cor diferente. São dois gráficos, estão vendo aqui? Um em azul, que é o que já estava aqui, e outro em laranja, porque eu mandei dar plot duas vezes. Tá vendo? Eu dei um plot que vai ficar com os cossenos, que são os azuis, e o eixo e o segundo plot, que são os senos. Então, eu posso colocar aqui uma label, que é o seguinte, esses são os cossenos, esses são label, esses são os senos, e aqui ao invés de ser cosseno de x, eu vou colocar y, valores de y. Os títulos são funções período
sinódicas. Beleza? O que foi que eu fiz errado aqui? Tá faltando o fechar aspas. Funções periódicas. Mas como que eu sei quem é o seno e quem que é o cosseno? Aí eu venho aqui, ó. plt.legend. Olha só, aí ele vai falar que as linhas azuis são os cossenos e as linhas laranjas são os senos. Entenderam? Então, eu plotei, tem título, tem o eixo X, tem o eixo Y e tenho a minha legenda. Aqui tem algumas opções que você pode colocar, top, button, que você vai... Depois, isso aí eu deixo vocês pesquisarem depois. Eu só vou colocar esse mesmo gráfico aqui embaixo e especificar outra coisa. Eu tenho como especificar a cor. C é igual a blue. C igual a red. Tá aí. Especifiquei a cor. Eu utilizo o C para especificar a cor. Poderia especificar também o tipo de linha. Só que eu não estou me lembrando qual que é. É type? Type? Não. Type. Não, não é type. É T? Dá para especificar aqui. Cara, a função plot deve ter uns trocentos tipos de parâmetros. Mas com esse conjunto de coisas que eu especifiquei aqui, vocês já conseguem fazer bastante coisa. E é engraçado que eu utilizei o plot, que é o gráfico de linha padrão. E se eu não quiser utilizar o plot, eu quiser colocar só os pontos, sem conectar os pontos com as linhas, eu utilizo scatter. Olha lá. O scatter, ele vai colocar os pontos, mas sem conectar esses pontos com as linhas. É muito doido o scatter, cara. Isso aí já é outra característica. Então, ele vai colocar um ponto. Para cada combinação do valor que está aqui no eixo X e o cosseno, ele vai colocar um ponto azul. Para cada combinação de valor X e Y aqui em seno, ele vai colocar um ponto vermelho. O scatter é outro tipo outro tipo de gráfico. E aí tem trocentos outros gráficos também. Não tem como falar aqui, especificar. Mas tem um negócio interessante que é o marker. Marker. Aqui no marker eu posso especificar qual que vai ser o marcador. Então, por exemplo, os cossenos eu vou marcar com maisinho. Os senos eu vou colocar marker, vai ser uma, sei lá, uma estrela. Tá aí. Aí ele já, você vê que a legenda também reflete. Eu posso colocar a cor, ou dois objetos da mesma cor e por aí vai. Né? Bom, esse é o básico do básico do básico da Matplotlib. Ok? Vamos aqui embaixo agora, nós vamos conhecer um pouquinho da Pandas. Pandas, gente, o que eu falei lá sobre a Matplotlib? A Matplotlib, ela é uma biblioteca de processamento numérico, então ela só pode pegar a matriz com números. O Pandas... NumPy, né? Oi? NumPy que você falou aí. E desculpa, NumPy, é verdade. A NumPy é uma biblioteca de processamento numérico, então ela só pode ser utilizada com números. Mas eu frequentemente vou precisar de ter tabelas de dados que contêm outros tipos de dados que não sejam números. Então, o que o Pandas faz? O Pandas, ele tem um objeto chamado data frame. Data frame, que são tabelas de dados com múltiplos tipos.
Entendeu? Então, você frequentemente vai precisar carregar um CSV com alguma coisa aí, e esse CSV tem dados inteiros, mas tem datas e tem, sei lá, classes. Então, o Data Frame ele serve para trabalhar com essas tabelas de dados com múltiplos tipos. Então, olha só, eu vou carregar uma tabela de dados que eu tenho aqui. Então, tá aí no Data World. Data World é um site excelente, que ele serve basicamente para você armazenar dados. Só um minutinho. Então, você quer armazenar os seus dados na internet, de forma que você consiga carregar esses dados, o Data World é um bom site para fazer isso. Você pega, salva ele em CSV e dá upload nele, depois você consegue acessar. Então, deixa eu ver alguns datasets que eu tenho aqui. Eu tenho preço de combustível no Brasil, tenho um dataset do Peruaçu. O que mais que eu tenho aqui? Titanic, é esse daqui que eu estava querendo. Titanic simplificado. Que é esse CSV aqui, ó. Que tem o nome da pessoa, que tem a classe da pessoa, se é a primeira, a segunda, a terceira, a idade, o sexo, masculino e feminino, e se a pessoa sobreviveu ou não. Eu quero importar esse conjunto de dados, olha só, esse conjunto de dados aqui, que tem números, tem classes e tem outras coisas, quero importar ele lá. Olha, aqui mesmo ele já fala, ó, como é que eu vou carregar ele lá. Então, eu preciso dessa URL. Então, a primeira coisa interessante é como que eu carrego dados no Python. Eu posso pegar uma coluna de um arquivo, tá vendo essa pastazinha aqui do lado? Eu posso clicar aqui e posso enviar arquivos lá para o Colab. Então, eu vou pegar um CSV aqui, um CSV, Degradation Data. Pronto, Degradation Data.csv. É enorme esse bichinho. Ó. Ele está enviando. Cara, vai demorar muito para enviar. Vou cancelar isso aqui e vou enviar ele compactado. Eu tenho ele aqui, ó. Degradation Data. Enviei o arquivo compactado. Então tá aqui o meu arquivo compactado. Eu posso vir aqui, unzip degradation data.zip, descompactei. Agora eu quero abrir aquele arquivo lá. Se eu quiser abrir aquele arquivo lá, carregar ele na memória, eu venho aqui e ponho o nome do arquivo. Degradation data.csv. Aí ele carregou aquele dado da memória df, que é o nome do meu variável, ponto head. Ele vai mostrar as colunas e os primeiros 5 valores. Tá aqui. Então, eu tenho essa opção? Tenho. Agora, eu quero, ao invés de salvar o arquivo lá, eu venho aqui e busco ele diretamente na internet. Mesma coisa. Vamos ver o conteúdo dele? Então, aqui, nome, classe, idade, sexo, e se sobreviveu ou não. Então, tá aqui o meu dataset. Então, como que eu vou, por exemplo, eu quero saber todos os nomes das pessoas. df, nome, tá aí. O índice dela é esse número aqui, o índice dela dentro do data frame é esse número aqui, e o nome. Ah, mas eu quero só os nomes, eu não quero o índice. Então, você pega nome, values. Aí vai ter a lista só dos nomes. É um NP Array, só que um NP Array de strings. E não vai processar porque, enfim, são strings.
Ok? Então, por exemplo, idade. DF. Idade está com I maiúsculo ou minúsculo? Idade com I maiúsculo. Ah, está aqui embaixo do idade. Ponto. Se eu faço idade.ist, ele vai me dar o histograma, ou seja, as frequências. Das idades de 0 a 10, tem só 25, aqui, aliás, de 0 até alguma coisa aqui, tem até 50 pessoas. De 10 anos, tem umas 25 pessoas. Aqui nessa faixa entre 20 e 30 anos, tem muitas pessoas, 175 pessoas. Então, tem muito jovem, tem muito mais gente jovem aqui na faixa dos 10 até os 40 do que, por exemplo, dos 40 aos 70, ou mesmo dos 20 até os 0 anos. Então, a maior faixa, a maior concentração de pessoas está entre aqui, mais ou menos entre os 15 e os 35 anos. Então, o IST, ele plota o quê? Plota o histograma de um atributo. Então, eu posso pegar DF, meu outro atributo lá é sexo. Qual que é a distribuição do sexo das pessoas lá? Histograma. Feminino, tinha aí alguma coisa entre 480 pessoas, mais ou menos, 450, 480. Masculino, era a maioria, devia ter aqui umas 850 pessoas, basicamente. Se eu quiser todos os valores distintos, df, pronto, por exemplo, classe. Quais são as classes? Unique. O que Unique faz? Retorna todos os valores possíveis. Então, a classe só existe primeira classe, segunda classe. Esse NaN aí é porque são valores textuais. Estão lá no meio. E terceira classe. Esse NaN aqui, você vai ver que eles são o pessoal que era tripulante, né? Então, esses aqui são os três únicos. Esses aqui são os valores possíveis do atributo classe. Ok? O que mais que a gente pode fazer aqui? Tem tanta coisa que a gente pode fazer aqui que é até difícil estabelecer. Você pode vir aqui, por exemplo, e fazer um filtro. Então, você tem aqui, ó, df classe e lock. O que é esse lock? Ele vai te falar assim, ó, eu quero saber a classe da registro número 5. É um. Você pode vir aqui e retornar todo o registro número 5. Então, retorna, veja bem, retorna os valores de um registro de acordo com sua localização. Que aí o 5, eu estou falando que é o quinto registro. Eu posso fazer o iloc aqui, por exemplo. No iloc, não. O lock, aí é de acordo com o retorno dos valores de um registro, de acordo com o seu índice, o valor do índice. O índice e a localização são coisas distintas. De acordo com seu índice. Curiosamente, como ele não tem esse data frame não tinha uma coluna de índice, a localização e o índice são iguais, mas nem sempre isso é verdade, ok? Por exemplo, vamos supor que a gente tem um data frame em que a gente pega o CPF da pessoa e eu coloco o CPF como um índice. Então, se eu pegar o iloc 5, ele vai no quinto registro. Mas se eu pegar o lock 5, ele só vai retornar
se tiver alguém com CPF igual a 5, que é o índice. E a gente tem que explicitar que aquela coluna é um índice. Então, como você sabe, índice não pode repetir nunca. O que mais que eu quero ver aqui? Ah, tem uma coisa ótima aqui. COR. COR é a correlação, né? df.cor. Ele vai mostrar a correlação entre todas as colunas. Correlação entre as colunas. Isso é uma coisa que vocês devem ter visto lá em estatística. Então, a correlação, se ela for igual a zero, significa que as duas colunas não têm correlação nenhuma. Se ela for de 0 até 1, significa que ela tem correlação positiva, ou seja, quando uma cresce, a outra cresce junto. E quando elas têm correlação negativa, significa que quando uma cresce, a outra diminui. Entendeu? Então, nós temos aí, por exemplo, existe uma correlação negativa entre idade e classe. Significa que quanto mais baixa a classe, maior a idade. E quanto maior a classe, menos pessoas sobreviveram. Era 0,36. Entenderam? Então, se tivesse menos 1, significa que primeira classe sobreviveu bastante. Aliás, que terceira classe sobreviveu. Quanto maior a classe, maior a taxa de sobrevivência. Mas isso não aconteceu. E a mesma coisa aí com relação a essa correlação de idade com sobrevivência, que é praticamente nula, né? Zero. Significa que não existiu muita correlação. A maior correlação que nós observamos aqui foi entre idade e classe e entre a sobrevivência e a classe. Significa que quanto menor a classe, ou seja, da primeira para a segunda classe, sobreviveu mais gente do que da terceira classe. Então, isso aqui são as correlações. Bom, isso aqui é o basicão. Eu acho que tem muitas outras coisas que a gente tem para ver, tanto no Pandas, quanto no Matplotlib, quanto no NumPy. Mas não adianta eu bombardear vocês com informação se vocês não conseguirem lembrar dessas informações depois.